A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática, e hoje vamos falar sobre a continuação, da nossa aula de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e hoje vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Então vamos observar inicialmente o texto de Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão enchei-vos, lá do grego é pleruste, que vem do verbo plerou, encher, citado nesse texto de Efésios 5 e 18, traz no original para a gente 4 lições importantes para nós aplicarmos aqui na nossa aula. Essa expressão ela está no imperativo e trata-se então de uma ordem, enchei-vos, no português é um imperativo, é uma ordem. Ela está no plural, então isso significa que se aplica a todos os crentes. No grego está na voz passiva, o que significa que a ação de estarmos cheios do Espírito é atribuição do próprio Espírito Santo, e está no tempo presente contínuo, o que significa uma ação constante, contínua. Portanto, tem o sentido de deixai-vos encher continuamente do Espírito. Então a ideia, como está no tempo presente contínuo do termo enchei-vos, é deixai-vos encher continuamente do Espírito. Vamos ver aqui no tópico 14 sobre os pecados contra o Espírito Santo. Então, há 5 principais pecados contra o Espírito Santo que consistem em palavras, atitudes e atos. Entre os pecados por palavras, acham-se afrontas verbais e as blasfêmias. As atitudes e os atos constam da resistência ao Espírito e da recusa contínua de se cumprir a vontade de Deus. Então vamos olhar primeiro aí, que é o resistir ao Espírito Santo. Então a resistência ao Espírito Santo é dizer não continuamente ao convite da salvação, recusar ouvir as Escrituras Sagradas, recusar ler as Escrituras Sagradas, recusar os impulsos interiores do Espírito Santo dentro de nós, impulsos esses como orar, testemunhar, apartar-se do mal, rebelar-se contra a autoridade divina, entre outros. Então, resistir à ação do Espírito Santo constitui-se em um dos pecados contra ele. Segundo, a gente pode analisar aqui é insultar ao Espírito Santo. Então, em que consiste o pecado de insultar ao Espírito Santo, É a mesma coisa de ultrajar ao Espírito Santo. Então, quem ultraja ao Espírito Santo, quem o insulta, está rejeitando continuamente, a pessoa do Espírito Santo e a obra que ele realiza, através do menosprezo, da zombaria, do desprezo à palavra de Deus. Então, além disso, a pessoa, quando insulta o Espírito Santo, é quando ele considera sem valor, sem importância, a obra redentora de Jesus, através do escárnio, e também quando ele rejeita, as ofertas da graça de Deus. Então, essa recusa ultrajante ocorre porque a pessoa não valoriza ou negligencia os dons graciosos de Deus, o dom da salvação,
o dom do Espírito Santo, né? Os dons espirituais. Outro pecado contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30 e 31 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, entristecer o Espírito Santo é um pecado que consiste em fazer aquilo que não agrada ao Espírito Santo, como, por exemplo, a ingratidão para com Deus, ser negligente na vida espiritual, esquecer-se das bênçãos divinas recebidas, né? E esquecer-se das coisas de Deus de modo geral. Ser rebelde, desobediente de modo contínuo para com Deus, ter sempre, né, continuamente atitudes mundanas e com isso, né, implicando em atos de infidelidade espiritual. Resumindo, ser carnal, né, ou dar lugar continuamente às obras da carne. Então, todas essas ações entristecem o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo é, conforme Paulo fala, né, em 1 Tessalonicenses 5:19, é apagar o Espírito, ou seja, extinguir o Espírito. Lá nesse texto que nós citamos, diz: E não extingais o Espírito. Então, como o Espírito Santo é comparado ao fogo, apagar ou extinguir o Espírito é abafar, reprimir, sufocar o calor e a luz provenientes do Espírito de Deus. Pois, reprimir a voz do Espírito dentro de nós, opor-se à operação dele em nosso meio, não se renovar espiritualmente, impedir a sua operação pelo mundanismo, materialismo e humanismo. O verbo grego, né, extinguir, lá no grego, é esbenime, melhor dizendo, né, esbenime, extinguir, lá no grego, referente ao Espírito Santo, tem o sentido colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. Então, quando o apóstolo Paulo usa a expressão grega, né, para extinguir, ele usa o termo esbenime, ele está falando que o Espírito Santo, um dos pecados para entristecer é o ato de apagar aos poucos aquela chama, né, aquele fogo que ele produz que faz arder os corações, né? Então, o fogo como agente purificador, assim como o Espírito Santo, é o agente purificador de Deus para as nossas vidas. Então, a gente nunca pode, né, apagar o Espírito Santo ou extingui-lo. Pelo contrário, devemos colocar a nossa vida em ordem, né? Simbolicamente aí, arrumar a lenha. Devemos tirar da nossa vida aquelas coisas estranhas, né? Ou seja, limpar ali o fogo, o local do fogo, simbolicamente falando, né? E devemos sempre estar ali, né, fazendo com que o fogo esteja cada vez mais aceso, né? De que maneira, né? Produzindo ar, produzindo o vento, né? Para que esse fogo fique bem arejado, né? Então, através da oração, através do jejum, da meditação na palavra de Deus, é a maneira da gente estar ali, né, abanando ali aquele fogo para que ele fique sempre aceso, né? E devemos sempre estar ali alimentando o fogo para que ele fique bem ativo, bem aceso em nossas vidas, né? Com lenha boa, com combustível bom, ou seja, se alimentando da palavra de Deus, tendo experiências relacionadas às coisas de Deus. E por último aqui, relacionado aqui aos pecados, né, contra o Espírito Santo,
nós temos aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é cometido por pessoas incrédulas. Implica em atribuir continuamente os atos divinos a Satanás. É a blasfêmia contínua, deliberada, consciente e abusiva contra o Espírito Santo. Esse pecado ele não é cometido por ignorância ou mediante uma fraqueza isolada. Esse pecado torna-se imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o pecador, através desse pecado, afasta para longe de si a única pessoa, que é o Espírito Santo, né, que podia convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus um dia estava numa sinagoga em Cafarnaum, quando lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Jesus o libertou e os fariseus alegaram que ele estava operando aquele milagre pelo poder do chefe dos demônios. Jesus lhes respondeu. Está lá em Mateus 12, 31, 32, também tem esse texto em Marcos 3, 28 a 30 e Lucas 12 e versículo 10. Jesus diz: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se disser, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado o Espírito Santo, que operava em Jesus, o Messias. Então, a blasfêmia deliberada e consciente contra o Espírito Santo é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável porque, sendo ele aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é recusado, é rejeitado, é blasfemado. Então, em resumo, para que a gente entenda melhor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquele pecado deliberado onde a pessoa rejeita a obra da salvação. O Espírito Santo é aquele responsável em convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ele rejeita esta obra, né, incluindo obras realizadas por Deus a demônios. Então ele afasta, né, de longe para longe de si a pessoa que pode convencê-lo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo além de atribuir obras divinas a Satanás, é o ato contínuo da rejeição da obra que o Espírito Santo vem realizar no homem, que é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem morrendo nestas condições de rejeições, né, a obra do Espírito Santo, não haverá perdão para ele. Então, que Deus abençoe a sua vida. Termina aqui a nossa aula e até a próxima. Obrigado.